Oi, minha gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser falando sobre a religião do satanismo. Eita, religião do satanismo. Você já ouviu falar sobre a religião do satanismo? Você tem curiosidade de saber, conhecer como é que é, se é uma religião mesmo, se é apenas o que eles fazem, quais são as oferendas, quais são as leis, como toda religião tem? Você já pensou nisso? Se você já teve essas dúvidas, essas perguntas e querendo curiosidade de saber, me conta aqui nos comentários que se qualquer dúvida eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Mas antes de tudo, né, vamos saber aqui sobre a religião do satanismo, né? É uma religião que acho que vocês nunca devem ter ouvido falar, mas é uma religião que, minha gente, todas as religiões foram criadas de homens para homens, tá? Para controlar o ser humano. Alguns até que controlam até mais, mas outras não controlam tanto, sabe? Mas, antes de tudo, a religião do satanismo, é uma religião que você não precisa ficar com medo, tá? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar assim achando que é do Satanás, tá bom? Que é o demônio, o próprio Satanás. Não fique pensando nessas coisas. Tira esses dogmas que lhe contaram, né, sobre as outras religiões. E eu recomendo bastante você ficar até o final desse vídeo para você poder entender melhor. Assim como eu tô trazendo um episódio, tem uma playlist só falando apenas sobre as religiões. Eu recomendo bastante vocês ficarem até o final do vídeo, né? Então, é uma origem pagã, enfim, como a religião satanista, diferentemente do que se imagina. Essa crença não é estimulada em adoração satã. O foco é no indivíduo, ele é seu próprio Deus. Então ele fala assim, então ele não usa a religião do satanismo, ele não precisa ali seguir uma divindade criada de homens. E sim, ele olha para você, para ele mesmo e olha, eu sou o meu próprio Deus. Eu sou eu. Ele é outra pessoa. Então, ele não tem adoração nenhuma à divindade. Mas sim, ele em Deus é o seu instinto humano, uma pessoa, né? Nós, seres humanos, nós somos da natureza. Ele ama, ele se aceita da maneira que ele é, tanto com as dificuldades, tanto com os defeitos, tanto com os pecados, tanto com, enfim, ele aceita ele como ele é mesmo, né? E ele faz com que ele mesmo, o seu próprio Deus, então ele adora ele mesmo, ele se orgulha dele mesmo. Tanto com as derrotas, tanto com as conquistas, então eles adoram ele mesmo, tá entendendo? Ele é uma das religiões que não precisa de uma divindade para poder acreditar, né? Uma religião, uma divindade, né? Então, ele é o seu próprio Deus e seu próprio demônio. Então, ele é seu próprio bem e ele é o próprio mal. Ele é seu próprio bem e seu próprio mal. Vocês sabem que quem me acompanha aqui os vídeos aqui bem antigos vai me entender que o demônio Satanás, né, foi criado ali pelo cristianismo, pela Igreja Católica. Isso foi criado por ele, assim como o inferno também foi criado por eles, pelo cristianismo. E eles não acreditam em um ser do Satanás que ele é todo de vermelho, que gosta só apenas de fazer só apenas o mal. Porque nós, seres humanos, nós temos esse instinto de ser quem a gente somos. Às vezes a gente é mal, porque ele não fica criticando, ele não precisa. Uma pessoa da religião do satanismo, ele não precisa frequentar outra religião, digamos como o cristianismo, para poder se prender das suas naturezas humanas. Se prender do pecado, se prender das coisas que é do mundo, ou se prender, ou até mesmo mudar quem você nasceu.
Quem é você? Ele não precisa de uma religião para poder mudar ele. Ele mesmo, ele aceita ele da maneira que ele é. Mas não é que o satanista sai aí fazendo só apenas o mal. Uma pessoa que segue essa religião do satanismo, ele não sai aí fazendo só apenas o mal. E sim, ele é as duas coisas e ele só vai dar o que você dá a ele, né? Ele vai, se você tratar ele bem, ele vai tratar você super bem. Se você só tratar ele mal, ele vai tratar você mal. Então você é a lei do retorno, né? É a lei do que você planta. O que você planta, você vai colher. Então, não é como digamos, o cristianismo. Mas a religião do satanismo é uma religião que eles aceitam a maneira, né, do ser humano, o animal que nós somos, né, nós seres humanos. Nós somos animais. E alguns deles que vivem no cristianismo, outra religião, elas meio que não querem aceitar essa natureza de animal que nós somos, como ser humano. E eles querem se prender dessa natureza para poder querer se aparecer com alguém que, de fato, é o Jesus, né? Ser uma pessoa mais boa, ser uma pessoa mais simples, ou até mesmo nem simples, né? Ser uma pessoa mais que ajuda outras pessoas, né? Enfim. Então, eles usam de outra pessoa para poder ser. Então, uma pessoa que é satanista, ela não precisa de uma religião para poder se prender de ser quem ela é. E sim, ela vai ser quem ela é e não precisa de uma religião para poder controlar ela. E sim, ela vai aceitar ela da maneira que ela é e vai fazer ela como seu próprio Deus e ela vai ver ela como ela mesma vai ver ela como um demônio ou como um bem, né? Como um anjo, digamos assim. Então, é isso, né? Vamos ver aqui a sugestão do PC Siqueira, né? A origem pagã. Assim como outras religiões, há várias vertentes como diferentes diversos do satanismo. A mais tradicional é a Igreja do Satã, que também existe a Igreja do Satã. Criada em dia 30 de abril de 1966, por Antônio Lavey, o autor da Bíblia Satânica. E essa data marca o início do quinócio. É um momento do ano em que a noite tem a mesma duração da primavera. Então, assim, eles veem o momento do ano em que a noite tem a mesma duração, né? Sem a magia negra. Ah, mas toda religião, digamos que toda religião, ela pratica a magia. Vocês já sabem, né? Elas praticam a magia. E elas, você pode ver até mesmo em algumas bíblias, porque existem milhares de bíblias, existem milhares de religiões, né? Vocês sabem. Vocês já ouviram falar que a magia branca é a mesma da magia preta ou negra? Não tem diferença nenhuma. Porque sempre vai ter um fetiche. O Anton LaVey, em 1930 a 1997, foi músico, fotográfico e forense, e estudioso do ocultismo, da sua avó de leste europeu. Herdou o interesse por magia negra e superstições, mas esse aspecto quase não existe na Igreja do Satã. Ele diz que o fundou por iniciativa própria, sem invocar nenhum espírito ou demônio. 100% ateu. Será que tem algum a ver com satanista, da religião satanista? Satanista não acredita em Deus, mas também não crê no diabo. Como seria de se imaginar? Ele é considerado uma invenção do cristianismo. Eles veem que é uma invenção do cristianismo, o diabo, Satanás, Deus também, tá? Tem até vídeo meu aqui explicando melhor sobre como eles criaram ali o diabo, Satanás, o inferno, o céu, enfim, vida eterna. Tem vídeo aqui meu explicando melhor, eu tô recomendando vocês para você poder entender melhor. Então, ao ver uma pessoa que é da religião satanista, elas não acreditam
elas não creem no diabo e nem mesmo acreditam em um Deus do cristianismo. Porque o foco da crença do indivíduo, cada um é seu próprio Deus. Porque na religião do satanismo, eles veem ele como seu próprio Deus. E também seu próprio demônio. A melhor coisa é se fazer é aproveitar a vida ao máximo. Então, você vai ver ali uma pessoa que segue a religião do satanismo. Às vezes nem seguir a religião do satanismo, eu digo, não é nem tem um templo próprio para isso. Uma pessoa que tem se espelha, né, na religião do satanismo, vê que realmente quem estuda praticamente, né, vai ver que na verdade ela não precisa ali tá ali perdendo seu tempo dentro de uma religião, sendo escravo de uma outra pessoa, ou sendo escravo do medo, ou escravo da vida, ou escravo do preconceito. Então eles aceitam todo mundo da maneira que eles são, né? E eles aproveitam a sua vida ao máximo. Eles não ficam perdendo tempo ali com medo das coisas. Eles vivem, eles são eles mesmos, eles curtem a família deles, né? Enfim, eles dão o máximo em toda a sua vida porque eles amam a vida. Uma pessoa que ama a vida de viver, porque ela sabe, no olhar de uma pessoa que segue a religião satanista, elas vê que só existe essa vida, não vai existir outra vida. Então não vai existir uma eternidade no céu, em outro planeta, assim como umas outras religiões acreditam. Então eles vivem, né, eles vivem intensamente, como se não houvesse amanhã. Então eles aproveitam o máximo das suas vidas, sem a típica, né, culpa, ou com muitas outras religiões, ou com culpa de ir pro inferno, ou com culpa porque por causa de você, uma divindade morreu em um local e foi humilhado porque de você, e você é o culpado disso, né? E você precisa ali ficar a eternidade ali, por toda a sua vida, virando escravo de uma divindade. Então, sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Apesar de ser uma igreja, não há rituais, nada de casamento, missa ou batismo. Aliás, os satanistas não acreditam em batismo de crianças porque elas ainda não possuem livre-arbítrio para escolher a religião que querem seguir. Para se converter à igreja, basta ler os livros básicos como a Bíblia Satânica e concordar com as regras. O sigilo de Batimote, o pentagrama, né? Assim como todas as religiões, elas têm ali um pentagrama, né? Tem o pentagrama da cruz, tem o pentagrama de todas as religiões, tem o pentagrama. A religião do satanismo, ela tem um pentagrama de uma estrela, né? Que até tem meu aqui, mesmo no meu vídeo aqui, tem uma estrelinha, vocês vão saber qual é essa estrelinha. É o pentagrama de quê? Da ponta da cabeça, que aparece ilustrar acima. Não tem valor ritualístico, mas está presente na rede da Igreja Satã. O que diz a Bíblia satânica? Qual é o país mais ateu do mundo? Você quer ou você pode? O satanismo não estimula a maldade, mas coloca a liberdade pessoal e a busca pelo prazer acima de tudo. O praticante deve tratar os outros como eles lhe tratam. Gentileza gera gentileza, mas se rolar a maldade, ele poderá revidar a mesma moeda. Além disso, a Bíblia satânica incentiva a buscar pela sabedoria. O indivíduo deve estudar sempre e ampliar os horizontes, conhecer ideias diferentes para não ficar preso em uma ilusão. O manual das instruções da Bíblia satânica não é considerada sagrada, como a Bíblia é para os cristãos, né? E a Torá para os judeus. É só um texto com orientações e com mandamentos dessa filosofia de vida. Ela é uma religião de filosofia da vida, né?
religião satânica, ela está dividida em livro de Satã, livro de Lúcifer, livro de Belial e livro de Leviatã. Cada um aborda um assunto como amor, ódio, sexo, crenças e regras de vida. Sataniver não é de feriados oficiais, já que o foco da fé é um indivíduo. A data mais importante é o aniversário do praticante. Então, para o satanista, para uma pessoa que segue a religião satanista, quem é satanista, eles não ficam adorando. Final do ano tem o dia 25 de dezembro, é comemorada a divindade de Jesus, né? Que ele deu a sua vida e tudo mais, é comemorado. Mas para o satanista, ele vê a sua data de aniversário, né, como uma data importante para ele. Então, eles não ficam aí comemorando essas festas pagãs como de Jesus Cristo, enfim, fim do ano e outras festas pagãs, né? Dia das Crianças, essas coisas. Então ele vê a sua data como uma fé no indivíduo. Ele não vê isso. É uma data mais importante, é o seu aniversário do praticante. Então ele é o praticante, então ele que vai. O mais importante é a data do praticante. Então ele vai fazer o que ele ama. Ele também pode adotar festas de outras religiões, como a Natal, mas se assim quiser. Outras datas especiais são ligadas à natureza. Muitos satanistas celebram os solstícios, momento do ano com o período diurno mais longo. E o Halloween, cuja origem está ligada à época das colheitas. Mas qual a aparência do diabo segundo o cristianismo? Mas por que o número 666 é associado ao demônio? Aos nove mandamentos. Primeiro, Satã é uma indulgência e não uma abstinência. 2. Continue após a publicidade. Satã representa a existência vital e não idealizações espirituais. 3. Satã representa a sabedoria pura e não auto-engano, hipocrisia ou hipócrita. 4. Satã representa a bondade com quem merece e não com os ingratos. 5. Satã representa a vingança em vez de oferecer a outra face. 6. Satã representa a responsabilidade para os responsáveis em vez da preocupação com os vampiros e psíquicos. 7. Satã representa o homem como apenas um animal, às vezes melhor e às vezes pior, e que aqueles que o andam nas outras patas, que por causa do seu desenvolvimento espiritual, intelectual, se tornou o mais perverso de todos. 8. Satã representa todos os chamados de pecado, já que todos eles levam a recompensas mentais, emocionais ou físicas. 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja cristã teve porque os manteve funcionando a todos esses anos. Aos 9 pecados: estupidez, pretensiosidade, solipsismo, a crença de que não existe nada além da experiência individual, auto-engano, conformidade extrema, falta de perspectiva, esquecer as manipulações do passado, orgulho contraprodutivo, falta de estética. A consultoria do cidadão Jared McGee, a agente da Igreja da Satã. Fontes, enfim, os livros, tem os outros livros, existem livros de satânicos, enfim, você já deve ter conhecido mais um pouco sobre a religião do satanismo. Mas aí vamos ver se essa religião ela tem lei, né? Vamos ver se ela tem as leis.
a leis, né? Assim como todas as religiões existem, as suas leis, né? Vamos saber quais são essas leis aí do satanismo, porque ela é uma religião justa, né? Uma religião que não tem nada a falar sobre ela, né? Então vamos saber aqui quais são as leis dessa religião, quais são os praticantes, como é que eles colocam essas leis em prática na sua vida e se tem alguma semelhança das outras religiões, outras leis, né? Porque existem 11 leis do satanismo e você precisa saber. Se você não sabia sobre essa lei, me conta aqui nos comentários, tá bom? A primeira lei é: não dê a sua opinião ou conselho a não ser que lhe seja pedido. 2. Nunca conte seus problemas aos outros, ao menos que esteja certo de que eles querem ouvi-los. Quando estiver na casa da outra pessoa, demonstre respeito ou nunca vá lá. 4. Se um convidado em seu lar lhe ofender, trate-lhe cruelmente e sem piedade. 5. Nunca faça avanços sexuais a menos que você receba o sinal de acasalamento. 6. Nunca apanhe o que não lhe pertence, a menos que seja um fardo para outra pessoa e lhe implore para ser ajudada. 7. Reconheça o poder da mágica se você tem um empregado com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da mágica depois de detê-lo invocado com sucesso, perderá tudo o que obteve. 8. Não se preocupe com algo que não tenha a ver com você. 9. Nunca molestes crianças, não mexa com crianças. Nunca mate animais não humanos e menos que seja atacado ou para comer. Quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrecer, peça para parar. Se ela não parar, derruba, destrua. Fonte da Bíblia satânica são as 11 leis do satanismo. E agora, enfim, tem várias pessoas que são praticantes dessa religião e que elas gostam de se vestir de uma maneira que eles gostam, né? Tem alguns que gostam de mostrar mesmo que elas são dessa religião, assim como elas usam um colar do pentagrama, uma pulseira, ou até mesmo usam aqueles piercing aqui no nariz. Enfim, ou gosta muito de usar muito preto, né? Porque é muito comum. Tá um calor da bexiga aqui, mas aí eu vou amarrar esse meu cabelo aqui. Então é basicamente isso, minha gente. A religião, agora eu vou contar a minha experiência aqui, o que eu acho de todas essas religiões. Vejo que algumas leis do satanismo, elas não estão em prática em outras religiões, assim como não mexa com crianças. Tem umas leis aí de outras religiões que elas ficam falando, não matarás, mas não tem uma religião que é mais principal, que é não mexer com criança, né? Então, isso vai muito de acordo com as leis. Mas as leis, vocês sabem que as leis sempre foi criada por humanos, né? As religiões também foi criada, divindades também. Então, o mais interessante de tudo dessa religião satanista é que eles veem ele como seu próprio Deus. Uma coisa que algumas religiões, alguns praticantes de outras religiões, elas não veem ela como apenas o seu próprio Deus. E sim, ela fica à espera de outra divindade, deusando outra divindade, né? Colocando aquela divindade que nem sabe se existe ou não, como a melhor, como o perfeito. Então eles aceitam eles ou como perfeito ou não, ou como o diabo, Satanás, ou o anjo. Eles aceitam o animal que a gente somos, que todos nós seres humanos somos os animais. Mas tem alguns deles que não gostam de suas naturezas, né? E precisa de uma religião para poder se prender ali das coisas do mundo, né? E aí muitas das vezes praticam uma religião, mas eu digo não digamos que são no satanismo, porque os satanistas, o pessoal da religião satanista,
eles não são hipócritas, eles mostram quem eles são, eles não precisam ser, eles não querem ser melhores do que ninguém, eles não querem ser santo mais do que os outros, eles não vão condenar ninguém ao inferno. E sim, outras religiões, elas ficam ali prendendo as pessoas às coisas do mundo, né? E sendo que elas vivem dentro do sistema religioso, mas mais de amar as coisas do mundo, né? Como o Instagram, como a vida mundana, do que uma pessoa que não segue a religião dela, que se diz ser tão santa, ser tanta uma religião melhor do que as outras, né? Então não existe religião melhor do que outra. A religião do satanismo sempre está no mesmo patamar de outras religiões, assim como uma religião de outra religião está no mesmo patamar. Divindades também estão tudo no mesmo patamar, então ninguém está ali melhor do que outro, um está mais em cima, outro está mais lá embaixo, porque religiões foram criadas, divindades também e mandamentos também, né? Então, você nunca vai ver um satanista, uma pessoa da religião satanista. Eu sei que esse nome causa muito medo para uma pessoa que é religiosa de outra religião, mas você nunca vai ver uma pessoa que pratica essa religião ser hipócrita. Ou você nunca vai ver uma pessoa ali discriminando quem você é. Porque ela aceita ela da maneira que ela é, ela sabe, ela conhece ela mesma e ela vai aceitar outra pessoa. Ela não vai ficar discriminando e nem mesmo apontando, nem mesmo julgando outra pessoa porque ela tá fazendo um tipo de coisa, ou porque tá usando alguma roupa, ou porque tá usando alguma coisa que vai pro inferno, que vai pra... Enfim, eles não ficam usando esses negócios, sabe? Pra intimizar ninguém, nem levar ninguém ao inferno. Porque é só apenas uma religião, né? Que como qualquer outra, e que eu não vejo nada melhor. Digamos que essa religião é uma das que eu mais admiro também, porque ela nunca fez tanta maldade para a humanidade, né? Não ficou para a história como as outras religiões, né? Que fizeram tanto mal à humanidade e querem estar ali por cima das outras pessoas, né? Elas não foram não é uma religião que fica colocando medo nas pessoas, não é uma religião que fica com preconceito e nem mesmo uma religião que você vai acolher você, de qualquer pessoa de gêneros, de qualquer pessoa de braços abertos. Então, vocês acham que vocês não devem ter sabido, né? Mas aí o pentagrama é esse aqui, ó, né? Do satanismo. E esse Baphomet aqui, né? Que vocês vão ver ele aqui de asinha, uma cabeça de bode, né? E o pentagrama é esse aqui, ó. Tá? Eu contei algumas leis aqui, não é da minha cabeça, tá? Eu tô só apenas estudando aqui. O total, mais contrário do que muita gente, que gente possa pensar quando surge como um assunto sobre Satã, a sua doutrina deve imaginar o contrário dos mandamentos cristãos, do tipo não amar a Deus, matar e roubar. A palavra do satanismo assusta, né? Assusta, mas porém na Bíblia satânica existem 11 mandamentos, né, que são demonstrados como moral à humanidade e não citam em nenhum momento figura de Satã, demônios ou nada parecido. Lembrando que os satanistas são aliados dos ateus, agnósticos, pensadores livres da defesa de separação entre o Estado e da Igreja. Então, eu sei que essa palavra assusta, claro. Mas sabendo isso, vamos eu falei aqui sobre os 11 né, leis. Vamos saber alguns comentários aqui de algumas pessoas, né? Antônio Otávio falou: vou começar a seguir esses mandamentos, que para mim são as fáceis de seguir e risca. Enfim, muito conveniente e instrutiva. Várias pessoas comentando, né, sobre essas leis do satanismo. Agora eu quero saber muito agora sobre você. Se você já ouviu falar sobre essa religião,
Ou se você não conhece, me conta aqui nos comentários e também me esclareça algumas dúvidas aí, se vocês realmente estavam com esse preconceito e se você abriu um pouco mais a sua mente, né, depois que eu falei mais sobre essa religião. Porque ontem eu me deparei com uma pessoa do sistema religioso e que ela me perguntou qual era a minha religião, né, e eu falei que era do satanista, né. Aí ela ficou muito interessada, ficou querendo saber que danado é a religião do satanista, queria saber. Aí eu fui e expliquei, eu não expliquei muito pra ela porque, na verdade, eu tava muito apressada, então não deu pra mim poder explicar. Mas com esses meus vídeos aqui, vai dar muito pra vocês conhecerem mais sobre as religiões. E é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!